Alexandre o Grande. Alexandre III, conhecido como Alexandre o Grande, filho de Felipe II da Macedônia, foi responsável por formar um grandioso império e derrotar os persas em cerca de 12 anos. A ascensão de Alexandre ao poder. Os macedônios eram um povo que habitava o norte da Grécia e que se considerava helenizado, inclusive compartilhando muitos elementos culturais com os gregos. O assassinato de Filipe II, de acordo com os historiadores, pode ter acontecido por questão pessoal e passional envolvendo ele e Pausânias, como pode ter sido também parte de uma conspiração dos inimigos do rei visando assassinar tanto Filipe quanto Alexandre, seu filho e sucessor. Com o assassinato de Filipe II, Alexandre assumiu o trono macedônico aos 20 anos. Primeiramente, Alexandre precisou impor-se contra os usurpadores que tentavam tomar o seu trono. Seu primo Amintas e os príncipes da família que controlavam uma região chamada Lincestida. Após consolidar seu poder na Macedônia e na Grécia, Alexandre formou um grande exército composto por gregos, macedônios e outros povos conquistados. Campanha de conquista da Pérsia. Alexandre chegou à Ásia Menor no começo de 334 a.C., acompanhado de aproximadamente 50.000 soldados. Ele iniciou a conquista da região com uma grande batalha travada em abril daquele mesmo ano, a Batalha de Grânico. Consta nos registros que, nessa batalha, grande número de soldados da cavalaria persa foi morto pelos exércitos de Alexandre e a vitória foi dos macedônios. Com a Ásia Menor conquistada, Alexandre partiu com seus exércitos na direção da Síria em 333 a.C. A resposta de Dario III foi dada com um grande exército enviado para conter os macedônios. O encontro dos dois grandes exércitos aconteceu no mesmo ano, durante a famosa Batalha de Isso. Os macedônios alcançaram grande vitória em Isso e Dario III fugiu desesperadamente para o Oriente, deixando sua família sob a posse de Alexandre. A vitória em Isso permitiu a Alexandre conquistar todas as grandes cidades da faixa que atualmente corresponde à Síria, Líbano e Palestina. A única cidade da região que não se submeteu aos macedônios foi Tiro, que impôs resistência e obrigou os macedônios a realizarem um cerco de 8 meses para conquistá-la. Após a conquista de Tiro, Alexandre partiu rumo ao Egito, local onde foi bem recebido. A estadia de Alexandre no Egito deixou como legado a fundação da cidade de Alexandria. A fundação dessa cidade tinha um papel militar estratégico para garantir o controle do mar Mediterrâneo e do mar Egeu pela frota naval dos macedônios. Em 333 a.C., Alexandre marchou novamente ao encontro de Dario. A morte de Dario. Os exércitos de Alexandre marcharam na direção no Vale do Rio Tigre, ao encontro das forças de Dario. O rei persa havia novamente organizado um grande exército que se encontrou com os macedônios na Batalha de Gaugamela, em 330 a.C. Os registros desse confronto contam da habilidade estratégica de Alexandre em superar as dificuldades no campo de batalha, e Dario, novamente, foi derrotado. A tomada das capitais reais tinha posto nas mãos do macedônio grandes quantidades de metal precioso. As fontes falam de cerca de 40.000 talentos de ouro em prata não fundidos, aos quais se acrescentaram 9.000 talentos de moedas de ouro. Depois disso, Alexandre iniciou uma caçada para capturar Dario. Porém, um usurpador chamado Besso, sátrapa da Bactriana, assassinou Dario. O último rei persa foi, portanto, morto em 330. Alexandre lidou então com os dois usurpadores em sequência, Besso e Epitâmenes. Ambos foram derrotados, o que consolidou o poder de Alexandre sobre a Pérsia. Campanha indiana. A última fase das conquistas de Alexandre aconteceu na Índia. Alexandre tentou impor seu domínio sobre os reinos que existiam na região além do rio Indo e encontrou as batalhas mais difíceis de sua trajetória, entre 326 a.C. e 325. Ele travou e venceu uma grande e sangrenta batalha contra Poro, rei dos Pauravas, e pôs fim à sua campanha após seus soldados informarem-no o desejo de não continuar com os avanços. Com isso, Alexandre retornou para a Babilônia, onde permaneceu entre 324 e 323 a.C.
Durante sua estadia nessa cidade, ele passou a planejar a campanha de conquista da Península Arábica. Os planos de Alexandre, no entanto, foram interrompidos após ele contrair uma febre fulminante que o levou a falecer poucos dias depois, em junho de 323 a.C. Não se sabe ao certo as causas da morte de Alexandre, mas atualmente especula-se que ele possa ter morrido em decorrência de febre tifoide ou malária. A hipótese de envenenamento não é muito aceita pelos historiadores. A morte de Alexandre levou a uma crise sucessória, uma vez que não havia um herdeiro estabelecido. Sua esposa Roxana ainda estava grávida. Iniciou-se então uma disputa pelo poder entre os generais de Alexandre, o que provocou a fragmentação do Império Macedônio. Algumas curiosidades a respeito da vida de Alexandre. Educação. O pai de Alexandre, Filipe II, contratou para ser seu professor particular ninguém menos que Aristóteles, o famoso filósofo grego, o qual lhe ensinou matemática, retórica e filosofia. Sexualidade. Apesar de ter sido casado por 3 vezes, com Roxana, Statira e Parizátide, segundo o historiador Peter Green, no entanto, Alexandre não tinha muito interesse por mulheres. A sexualidade de Alexandre ainda é muito debatida. Acredita-se que ele era bissexual, algo muito comum para seu tempo. O amante do monarca teria sido Heféstio, seu braço direito e ocupante de um importante posto no exército. Cadáver misterioso. Por séculos, o corpo de Alexandre permaneceu em Alexandria, no Egito, em um caixão de ouro, como ele desejava. Durante muito tempo, o túmulo foi visitado por grandes nomes históricos como Pompeu, Júlio César, Augusto e Calígula. Entretanto, no final do século IV, os relatos sobre o túmulo do monarca desapareceram. Hoje, a localização do túmulo é um mistério. Muitos acreditam que não esteja mais em Alexandria. Seja como for, este é, sem dúvida, um dos principais personagens que a história nos apresenta. Alexandre o Grande foi um homem incrível, tanto pela sua inteligência, pelas suas habilidades estratégicas, como também pela sua ousadia. Ele queria ser grande e, de fato, está entre os grandes, talvez entre os maiores da história.